Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre um projeto de lei que beneficia os ciclistas. É o projeto Bike Hack. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o autor do projeto, lógico, o vereador professor Felipe, e também com o Fabiano Faga Pacheco, ele que é integrante da União de Ciclistas do Brasil. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês e já começar perguntando, professor Felipe, do que se trata o Bike Hack, para quem está em casa poder conhecer um pouco do projeto. Amanda, primeiramente, obrigado por novamente estarmos participando desse programa. Também agradeço ao Fabiano, que prontamente convidado está aqui presente. Esse projeto, ele prevê uma série de mudanças com relação aos hábitos das pessoas na cidade. E a intenção dele é garantia de segurança para que o nosso munícipe ele possa se deslocar em áreas onde não existam ciclovias. Nós temos aqui rodovias cortando a nossa cidade, uma cidade atípica por função disso também, né? E muitas dessas rodovias que são antigas, elas não tinham previsão de ciclovias e nem ciclofaixas. Então, em função de ser de uma época onde não havia essa preocupação, e muitas vezes essas ciclovias elas se tornam inseguras. Essas rodovias se tornam inseguras para o ciclista. Então, como nós temos na cidade os nossos terminais de integração, que já estão aí há mais de 10 anos, né? E a ideia de integração, ela prevê a integração também de modelos diferentes de mobilidade. Então a ideia do projeto é exatamente para facilitar as pessoas que se utilizam da bicicleta como meio de locomoção diária e para que elas possam se utilizar também da bicicleta e o modelo do modal, né? Que o transporte coletivo de massa, que o ônibus no caso, que ele possa também ser utilizado para transportar as bicicletas. Então ele facilita a vida dos cidadãos. Ele facilita porque, na prática, para a gente explicar um pouquinho mais, eu dei uma olhada no projeto antes, os espaços dentro do ônibus para guardar a bicicleta e fazer uma locomoção, né? Fazer um translado, digamos assim, né? Na verdade, não seria dentro do ônibus. Seria... Né? Até uma empresa nossa aqui de Florianópolis, a Canasvieiras, ela desenvolveu uma tentativa, né? Fez uma experiência para dentro do ônibus, só que quando se coloca um espaço específico dentro do ônibus para o transporte da bicicleta, muitos passageiros se sentem competindo com aquele espaço que eles poderiam estar sentados. Sim. E para não causar esse desconforto, a ideia da bicicleta está num lugar externo, num rack, no caso, né, voltado para que se facilitasse esse uso da bicicleta. E o senhor também explica no projeto, vereador, que esse cuidado com o suporte ficaria todo com o motorista, né? Seria automático, né? Para segurança, para quem está em casa entender que é seguro, não seria uma coisa que traria nenhum prejuízo, digamos assim, né? Ou perigo de roubo, ou coisa assim. Né? Sim, a intenção é inclusive de que o motorista, pelo que a gente entrou em contato com outras cidades que já fazem esse tipo de transporte, é que o uso da bicicleta, né, a colocação da bicicleta no rack, ela demora, não chega a ser 1 minuto, é coisa de alguns 20 segundos, 30 segundos, ou uma capacitação rápida também para o motorista, somente nos terminais de ônibus. Nós não poderíamos pensar que um cidadão na Beira-Mar Norte, por exemplo, cansado, ele pudesse parar um ônibus, ou começou a chover, ele vai parar o ônibus e entrar no ônibus, botar lá no rack a sua bicicleta. Sim. E seguir viagem como um passageiro comum dentro do ônibus. A ideia não seria essa, a ideia é dentro dos terminais, interligando um terminal ao outro terminal. Por exemplo, eu pego um terminal da Trindade e vou me dirigir até o terminal da Lagoa, e pela Lagoa eu posso me deslocar e sair da Lagoa até para o Rio Tavares, posso sair da Lagoa para Joaquina, posso pedalar naquela região, né, desenvolvendo também a atividade física, que é uma das intenções. Sim. A nossa capital é a cidade do Brasil onde se mais pratica atividade física, e a bicicleta, o ato de pedalar, é uma atividade física bastante salutar. Então o projeto ele também prevê, né, uma diminuição do CO2, o incentivo à prática do esporte. Então com essa intenção, principalmente interligando os terminais de ônibus, eu tenho certeza que, se aprovado pelo Executivo e passando por essa casa, nós vamos ter um avanço em termos de mobilidade. Agora, o Fabiano, como usuário da bicicleta, está aí todo equipado, com certeza é a favor do projeto, né? Eu sou a favor, sim, da instalação de bike hacks nos ônibus. Em 2011, na Comissão Municipal de Mobilidade Urbana por Bicicleta de Florianópolis, que é uma comissão de diálogo entre ciclistas e o poder público, principalmente técnicos do poder público, essa comissão fez um ofício explicando e dando orientações para a instalação
de suportes para bicicletas para subsidiar a licitação no transporte coletivo, para que isso já estivesse hoje em implantação no município de Florianópolis. E justamente uma das primeiras diretrizes foi, o ideal é que no início sejam feitos, além dos treinamentos, apenas nas linhas interterminais, né, para que posteriormente isso daí também pudesse ser entendido pela população e estendido a outros itinerários, para que você começasse fazendo testes justamente nessas linhas que são troncais, que são mais, provavelmente seriam as linhas onde teria mais o uso do bike hack de início. E me diga uma coisa, o que me chamou a atenção, até antes de começar o programa, a gente falou que ia tocar no assunto, mas eu queria que você me explicasse como usuário da bicicleta, o que é essa faixa na sua perna? Você que está todo cheio de suportes. Isso daqui, estou até com menos quebrando suporte do que a maioria. Estou até com menos equipamentos do que a maioria pode pensar. Isso aqui é simplesmente uma faixa, um prendedor, que eu posso prender, em geral eu prendo no pé mesmo, né? Sim. Mas poderia prender em outros locais. Isso aqui me ajuda a evitar desgastes na roupa, evita sujar as roupas com a graxa da bicicleta. A maioria das bicicletas no país, elas não têm, por exemplo, um protetor na parte mecânica. Então isso aqui evita que se suje a bicicleta, que se suje a roupa e que também se estrague, né? Legal, então isso aqui, bacana. sem contar, outra função essencial disso aqui é tornar o ciclista visível à noite. Isso aqui é uma faixa refletiva e torna a gente um pouco mais visível, né? Mais visível, mais seguro também. Menos inseguro. Voltando ao Menos projeto, inseguro. matando a curiosidade, que era minha, acredito que de muitos que estão assistindo. Professor Felipe, a gente sabe aí de inúmeros acidentes que envolvem ciclistas, né? Eu acho que esse projeto também, primeiramente entre os terminais, né, ele ajuda também, auxilia na prevenção de acidentes com relação aos ciclistas, né? Exatamente. Nós tivemos, no ano passado, nós estamos dando uma olhada na questão dos dados, né? Na Grande Florianópolis nós tivemos alguns acidentes e 2 mortes, né? São 2 acidentes envolvendo fatalidades, no caso 2 mortos. Isso, pela quantidade de acidentes envolvendo as bicicletas, que houve um número de 35 no ano passado, 35 acidentes registrados, tá? E desses 35 acidentes registrados, 2 mortes, é um número percentualmente grande, são quase 10%. Né? Se nós pensarmos com os automóveis na Grande Florianópolis, nós tivemos 2.477 acidentes e aproximadamente 10, não chegou a 10%, diferente da bicicleta, ele chega a 0,5%. São 8 acidentes fatais, com mortes no caso. Então, a bicicleta é uma situação muito mais vulnerável. Eu falei ainda há pouco, né, da situação os nossos modelos de rodovia, por exemplo, quem se dirige ao norte da ilha. Foi no norte da ilha que eu tive o primeiro start, quando um cidadão, até um eleitor, um amigo, Teixeira, ele me falou que ele tinha visto fora da cidade, tinha visto fora do país, não sabia onde, mas era um hackzinho. Ele disse, é um hack, é uma coisa muito simples. Né? Um hack na frente do ônibus que transporta a bicicleta. E eu moro no centro, quero me deslocar para Canasvieiras, ou eu trago minha bicicleta no carro, que dá um trabalho, ou eu tenho que vir pedalando, que dá muito mais trabalho e muito mais perigo, muito mais risco. Mas eu gostaria de pedalar em Canasvieiras. Então, por que não colocar no ônibus? Né? Por que não trazer no ônibus? Eu não preciso vir de carro, deixo meu carro em casa e pedalo na região de Canasvieiras. Né? Respiro o ar da praia, posso me locomover indo para a Ponta das Canas. E aí essa situação começou a desenvolver a ideia. E aí, no gabinete, conversando com os colegas do gabinete, né, nós amadurecemos essa ideia e protocolamos esse projeto, que a início veio como projeto de lei e depois, por própria sugestão da Procuradoria dessa Casa, nós mudamos, né, para um projeto de lei complementar. Então, para que a coisa ande e que ande com velocidade, nós estamos fazendo todas as alterações possíveis para que saia do projeto e vire uma execução, né, que em breve o prefeito possa estar assinando essa lei, protocolando a necessidade para as empresas. Isso vai ser alegria, tenho certeza, de muitos ciclistas e de cidadãos como o teu filho, que anda de bicicleta,
né? Há pouco tempo. E tantos outros. Agora, Fabiano, você como usuário sabe dessas dificuldades levantadas pelo vereador. É muito difícil andar de bicicleta hoje em Florianópolis ainda, mesmo com a implantação de algumas ciclofaixas, né? Na verdade, com o aumento do congestionamento, tem sido mais fácil você utilizar a bicicleta no dia a dia, porque a velocidade dos carros diminuiu muito. Hoje, nós temos isso no resultado dos desafios intermodais. A bicicleta frequentemente está entre as mais velozes no trânsito nos horários de pico. Por que eu falo horários de pico? Porque primeiro são aqueles que a gente testou, e depois porque são os horários onde a maioria sai para se deslocar, fazendo aqueles deslocamentos pendulares que são realizados. Então a bicicleta, além de estar entre os veículos mais eficientes, está frequentemente sendo a mais rápida nesse deslocamento, comparando com o automóvel, comparando com o ônibus, comparando com a própria motocicleta, né? Mas o importante desse projeto em si é porque ele contribui para a gestão da intermodalidade. Se você quiser pegar a bicicleta, por exemplo, ir para Canasvieiras, como ele falou, hoje você só tem a opção de ir pedalando ou colocar no carro e se deslocar até lá. Mas esse projeto vai contribuir com algo a mais. Nos sistemas de mobilidade que nós temos, nós deveríamos ter, e de forma mais presente aqui na cidade, bicicletários nos terminais de ônibus, ajudaria bastante a muita gente. Está em licitação agora o Floribike, que é o sistema de compartilhamento de bicicletas que se pretende para o município de Florianópolis, que deve abranger a região central. E o RAC é mais um desses elementos, mais um desses componentes para facilitar essa integração modal, integração da bicicleta e do ônibus, as formas, junto com o caminhar, as formas mais sustentáveis de deslocamento da cidade. E justamente o deslocamento que o vereador falou para o norte da ilha seria o deslocamento que no futuro seria mais feito com as bicicletas em horários normais. Veja só, você que está em Canasvieiras, no futuro, provavelmente você vai poder deixar sua bicicleta no terminal do centro, como hoje você já faz, afinal de contas isso é o terminal de Canasvieiras. Tem dezenas de bicicletas presas diariamente nas suas grades e nos seus paraciclos. Pode vir para o centro, em vez de pegar um outro ônibus, por exemplo, ou caminhar a pé por distâncias maiores, que frequentemente é o que é feito, você pode simplesmente pegar uma bicicleta do Floribike, utilizar esse sistema, 40 minutos de forma gratuita e se deslocar pelo centro. Já você está no centro, você pode você pode pegar a sua própria bicicleta, ir no terminal da Trindade, no terminal do centro, e lá pegar a sua bicicleta, colocar no rack e até Canasvieiras. Canasvieiras ainda não está planejado sistema de deslocamento de bicicletas de aluguel. Lá você aproveitar e deslocar pela planície de Canasvieiras, pelos ingleses, que são áreas que são enormes, são relativamente aplainadas. Claro, tem algumas das melhores praias do estado, né? Tá certo. Bom, Fabiano, eu queria agradecer a presença, queria agradecer mais uma vez a presença dos dois, mas nós vamos continuar falando sobre o assunto, só que no próximo bloco, porque o Impressões está falando sobre o Bike Hack, um projeto que está tramitando na casa de autoria do vereador Felipe, mas a gente volta a falar no próximo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre o Bike Hack, um projeto que tramita na casa de autoria do vereador Professor Felipe. E comigo está falando também o Fabiano Faga Pacheco, ele que é integrante da União de Ciclistas do Brasil. Num primeiro bloco, a gente falou sobre a importância do projeto, sobre a criação das ciclofaixas, falamos sobre seus acessórios também de ciclista, mas agora eu queria defender o projeto falando um pouquinho sobre ele. Inclusive, uma das defesas, professor Felipe, era relacionada ao projeto de campanha do nosso prefeito, né, César Souza Júnior, perdão, e que defendia essas ciclofaixas. Eu queria que você falasse sobre isso, né? A criação do projeto tem tudo a ver, né? Um prefeito alguém que queira ser prefeito de uma cidade, principalmente uma cidade como Florianópolis, né? Qualquer prefeito ele tem que ter essa preocupação, até por conta do número cada vez maior de ciclistas que, como foi falado há pouco, né, disputam às vezes um espaço no trânsito que é totalmente lento, o que torna talvez esse número de ciclistas maior, em função de que se a mobilidade do automóvel ela é lenta, eu vou pegar a minha bike e vou ser mais rápido do que os carros. Sim. Agora, isso no meio dos carros, como o Fabiano falou.
não é a fala mais indicada, né? O ideal seria que nós tivéssemos ciclovias, no mínimo tivessem alguns espaços ciclofaixas, né? Talvez interligando algumas ciclovias, mas qualquer prefeito ele tem essa intenção. E o prefeito eleito e hoje empossado, o prefeito César Souza, ele também assinou esse compromisso, né? Ele firmou esse compromisso de incentivo a esse modal que é a bicicleta o bike hack. Até há pouco eu conversando com o Fabiano fora do ar, ele dizia isso para mim que foi uma novidade, que também é um compromisso de campanha do prefeito, né? Então é mais uma razão para nós ficarmos mais animados ainda de que essa casa ela aprove da maneira mais rápida possível, para que também esse modelo seja implantado e facilite a vida das pessoas, né? Nós não podemos pensar que ficar aguardando por ciclovias é uma situação lenta, né? E nós temos também uma outra situação que no bloco anterior eu trazia, né? Nós temos as nossas rodovias estaduais que cortam a nossa cidade tanto para o sul, quanto para o norte, quanto para o leste, e essas rodovias estaduais elas não podem sofrer melhorias do poder público municipal. Então, por ser gestão do Estado. E se é uma prioridade do prefeito, ele não poderá, naquelas rodovias, por exemplo, estar investindo, a não ser com cofinanciamento do governo federal, que aí exige essa situação das ciclovias, né, ou ciclofaixas, mas ele não poderia, por conta do poder público, estar investindo numa obra que é de outra instância, de um outro patamar. Já que, não sendo assim, a facilidade de uma pessoa que, na Trindade, por exemplo, pega a sua bicicleta e vai até a Lagoa, ou na Trindade, pega a sua bicicleta e vai até o Rio Tavares, ou no centro, vai até o Rio Tavares, ou a Lagoa, Canasvieiras, ele vai ter a sua vida facilitada. Um professor que queira dar aula e dar o exemplo para os seus alunos no sul da ilha, que ele também pedala, né? Até porque nós temos também na nossa cidade a questão uma situação também comum, que é a obesidade infantil, e a atividade física ela vai a esse encontro também, ela vai evitar ou tentar trabalhar a situação de que é necessário que a gente se mexa, que a gente se movimente. E a bicicleta é uma parceira, né? Ela é cantada por Toquinho, ela é colocada em verso e prosa por vários poetas e compositores que fizeram dessa bicicleta uma companheira da infância, ela é uma marca da infância, e que se estende. Então, quem aprendeu a andar de bicicleta na infância, não esquece, né? Quem não teve essa possibilidade, aí a própria Bike Anjo faz isso também, né? De maneira bastante apropriada, né? E nós temos aí vários exemplos de pessoas que aprenderam a pedalar através desse trabalho também. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que o REC estiver instalado e sendo utilizado pelas nossas empresas, pelo nosso consórcio Fênix hoje, nós vamos ter um aumento cada vez maior do uso de pessoas que vão se utilizar da bicicleta para vir ao trabalho, para ir para a escola, para se locomover da melhor maneira possível, que é uma maneira viável, sem produção de CO2 e salutar. Então a intenção é bastante ampla. E sabemos também que nossa cidade é uma cidade turística e o turista gosta de novidades. Então, por exemplo, um turista do interior do estado que não acompanha, que não vive uma situação desse tipo, ele, em Florianópolis, ele vai ter isso, talvez até ele leve para a sua cidade natal e seja também aí um avanço que Santa Catarina seja um exemplo para outros países, para outros estados e talvez até para outros países do Mercosul aqui. Entrando nessa questão, eu vou revelar já a questão do Bike Anjo, mas entrando nessa questão do incentivo a andar de bicicleta, tem vários projetos, e aí vou falar assim, do Bike Anjo, que tem na cidade que muitas pessoas desconhecem, né? Por exemplo, eu não sei qual é o posicionamento do movimento de ciclistas, mas tem na Beira-Mar, eu acho que na Beira-Mar Norte, tem a questão do aluguel de bicicletas, né? Tem a questão do Bike Anjo também, que incentiva. Eu sou uma das alunas que ainda estou aprendendo a andar de bicicleta, meu filho já aprendeu, mas que muita gente desconhece, né, a questão do Bike Anjo. Então, eu acho que incentivo não falta para isso. Agora falta as nossas ciclofaixas, né, realmente não falta incentivo. Nós temos uma demanda reprimida de ciclistas na cidade que foi estimada por duas pesquisas diferentes entre 70% e 74% da população. Isso quer dizer, 3 a cada 4 pessoas passariam a utilizar mais a bicicleta se houvesse mais incentivo para isso. E quais são esses incentivos? O Bike Hack é um dos possíveis incentivos. A construção de infraestrutura cicloviária é outro incentivo. Nós chegamos no começo da atual administração, por exemplo, com a necessidade de 40 quilômetros de vias cicláveis para se conseguir chegar a um número mínimo aceitável. E a tendência
com o aumento de novas vias, com o adensamento de bairros, é que esse número cresça ainda mais. Então nós temos a necessidade de dezenas de quilômetros de pistas cicláveis ainda para se tornar as ruas minimamente seguras. Na maioria das cidades do mundo, você percebe que elas são seguras para o ciclista quando? Quando você vê as crianças e quando você vê as mulheres pedalando. Esses são os entes mais frágeis do trânsito, os que percebem maior as inseguranças que uma cidade pode oferecer. Então, quando você vê, por exemplo, no Rio Vermelho, que é o local da cidade que tem maior percentual de uso de bicicletas por mulheres e por crianças, e você nota a qualidade baixa das vias para o caminhar e para o pedalar, você vê assim, nossa, não acredito que mesmo com toda essa insegurança, as pessoas saem lá das vias. Por que não investir para protegê-las? E protegendo, você também protege o futuro. Lembrando também, a caminhada e a pedalada são as únicas opções de mobilidade individual para todas as crianças e jovens da cidade. Eles não têm outra opção de mobilidade individual. Então, você investir em ciclovias, em bike hacks, bicicletas compartilhadas, em educação no trânsito, em fiscalização, é você simplesmente investir para proteger o futuro dos nossos cidadãos, sabe? Por isso que eu acho que é tão fundamental, tão imprescindível você realizar isso como um investimento. E tem que ser um investimento de forma contínua, de forma consolidada. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, em Florianópolis, os primeiros projetos cicloviários que formam uma rede cicloviária mesmo, datam de 1997. Já se passaram, portanto, 18 anos desses primeiros projetos. Já naquela época eles previam 160 quilômetros de ciclovias. 160. Passaram-se quase 20 anos e nós temos cerca de 1/4 disso apenas. Nós precisamos dobrar a quantidade de ciclovias para conseguir atingir o que era necessário há 3 anos atrás. Então, nós temos, por exemplo, o Fundo Municipal de Trânsito, que foi criado agora, ele até agora não utilizou a destinação de 20% prometido em campanha para projetos cicloviários. Frequentemente, nós percebemos na Lei Orçamentária Anual do município que verbas destinadas para bicicleta têm sido utilizadas por outras funções. Houve uma reportagem feita sobre isso há 3 anos atrás, que verificou que simplesmente em 8 anos foram 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Daria para ser feito cerca de 30 quilômetros de... 30 quilômetros? Não. Muito mais do que isso. 300 quilômetros de ciclofaixas, por exemplo. Por 15 milhões em 8 anos sendo não utilizados para isso. Mas nós temos assim esperança. Nós temos alguns bons projetos que estão sendo gestados, alguns projetos que inclusive prevêem a interconexão de ciclovias, a continuidade delas é simplesmente fundamental. Você não quer simplesmente sair de casa, ter uma ciclofaixa saindo de casa, situação raríssima hoje aqui em Florianópolis, e quero ir para o meu trabalho. Beleza, saio da ciclofaixa, chego na rua. Uma rua movimentada, porque centro da cidade, vários bairros, vários distritos, tem trânsito intenso, nas suas ruas que são comerciais, suas ruas que são de serviços. E simplesmente a pessoa fica desanimada, fica sem a opção real de pedalar e de se sentir segura realizando seu deslocamento por bicicleta. E lembrando também, Florianópolis ainda tem um bom uso da bicicleta. São cerca de 3,8% das viagens do município que são feitas por bicicleta. No centro, esse número não chega a 1%. No continente, esse número também beira 1%. Nos distritos, você tem alguns distritos como Armação, que são 25% do uso da bicicleta. A cada 4 deslocamentos não são feitos nem a pé, são feitos de bicicleta. E são simplesmente deslocamentos que são invisíveis. E com isso também o planejamento cicloviário tem que ser diferenciado. No centro, nós vemos que a demanda reprimida é maior. Justamente por ter menos ciclista e ter as condições mais adversas de trânsito, é onde o investimento é mais necessário neste momento. Os outros investimentos periféricos também são necessários? São necessários para proteger os ciclistas que já pedalam, as mulheres que já estão lá, as crianças que já lotam os bicicletários das escolas do norte da ilha. E claro, nós temos iniciativas da população civil. O Bike Anjo, por exemplo, para quem se esqueceu ou para quem tem medo de pedalar no trânsito, está aí para isso. Todo terceiro domingo do mês
é realizada a Escola Bike Anjo. Você pode entrar lá no site deles e pedir um atendimento profissionalizado, individualizado. É gratuito também. Nós temos, por exemplo, aqui em Florianópolis, a Via Ciclo, que é a Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis, que presta de diversas formas auxílios, inclusive agora com a Prefeitura georreferenciando ciclovias já existentes. Então nós temos assim várias iniciativas que precisam ser feitas pelo poder público e várias iniciativas que a própria sociedade civil já oferece para você que quer passar a se utilizar da bicicleta nos seus deslocamentos diários. Ele, de fato, é um ciclista. Ele é um ciclista militante. E aí, o fato que tu colocas, 2 exemplos, né? Armação e Rio Vermelho, dois exemplos citados. Nas duas situações, são distantes do centro. Nas duas situações, são áreas, né? Uma considerada, inclusive, rural, e a outra uma área pesqueira, mas nas duas, o transporte coletivo de massa, que é o transporte do ônibus, ele é falho. E, por ser falho, o cidadão ele acaba se arriscando, porque é um risco. O Rio Vermelho é inadequado, não colocas isso. Né? Ele não tem calçada, ele não tem, em muitos momentos, eu não Nós tenho tivemos uma certeza, criança falecida lá recentemente. Um falecimento há pouco tempo, mas se nós pensarmos nisso, a pessoa deixa de lado o medo pela questão necessidade. Sim. Então, o projeto Bike Hack ele também vem a satisfazer essa necessidade. Se uma criança sai, ou se uma mulher sai, que são as mais vulneráveis colocadas pelo Fabiano, para ir aos ingleses, por exemplo, se ela sai pedalando, ela tem nesse fator de risco uma situação muito maior por não ter um espaço adequado, por não ser um espaço adequado, por não ter uma via adequada. Então, esse é um projeto, né? Ele mesmo coloca também muito bem. Como está na casa, vereador? Como é que ele está tramitando? Ele entrou com um projeto de lei e a própria sugestão é que fosse modificado, nós fizemos uma modificação, conversando também com as pessoas ligadas ao fato de pedalar diariamente, né? Com algumas instituições já organizadas. Nós vimos também que há necessidade de também colocarmos alguns adendos, colocarmos algumas adequações. Mas a nossa intenção é que isso se torne prático, é que o projeto ande acelerado. E se pensarmos nessa casa, nós temos uma maioria ali que é do governo, eu tenho certeza que há uma intenção também de satisfazer uma promessa de campanha do próprio prefeito. Ele já teve a primeira votação? Não. Ela entrou agora, está entrando agora na Comissão de Constituição e Justiça e a partir dela passa pelas outras comissões. Imagino que em 2 meses, aproximadamente, no máximo 3 meses, agora por conta do recesso, né, nós teríamos então a situação de que esse projeto possa estar sendo aprovado, votado, né, em plenário. Então a nossa intenção é que ande de maneira mais rápida possível, muito mais do que as bicicletas. Fabiana, eu vou te pedir rapidamente só para mostrares um pouquinho do que seria o Bike Hack, né? Um pequeno exemplo para a gente mostrar, nosso tempo está estourado. Com certeza é um projeto que vale a pena seguir adiante, o que a gente espera, e acho que todos os ciclistas, né, é que ele saia do papel e vire lei. Exatamente. Né? É importante falar também que isso aí não vai tirar usuários do transporte coletivo. Aliás, a intenção é justamente de aumentar, incrementar. Exatamente, muito importante. Porque a pessoa que só pedala, ela vai também se utilizar do transporte coletivo. Com certeza. Eu queria agradecer a participação de vocês, Fabiano, professor vereador Felipe, e queria terminar dizendo que, né, que mais pessoas usem bicicletas, assim como eu venho tentando há bastante tempo, mas eu vou conseguir, porque o programa Impressões hoje falou sobre o Bike Hack e as iniciativas que estão sendo feitas para que os ciclistas possam andar cada vez mais com segurança. A gente volta em uma próxima edição. Até lá!